Quando a semente está formada e madura, está na hora de colher. Cada espécie possui as suas características próprias e as suas necessidades para que a colheita seja efetuada. Depois disso, essas sementes são secadas, mas só as ortodoxas, hein? Beneficiadas e armazenadas até o próximo plantio ou até a comercialização. Se a semente não for colhida, ela é dispersada no ambiente. Nesse próximo vídeo, o professor Marcos Meiado vai falar sobre as estruturas das sementes formadas e as síndromes de dispersão. Se você for olhar os livros de morfologia, você vai ver a semente dividida em duas estruturas, que é chamada de tegumento e amêndoa. Eu não gosto muito desse termo, parece um termo um pouco antigo, mas alguns livros de morfologia ainda mantêm esse termo sendo utilizado. O tegumento ele é subdividido em duas estruturas, duas camadas de tegumento, que é chamada de testa e tegmen, ou tegma, e essa amêndoa, a parte interna da semente, é formada pelo embrião e pelo tecido de reserva. O embrião morfologicamente se divide em radícula, caulículo, gêmula e os cotilédones. Eu chamei a atenção aqui com asterisco porque o cotilédone, embora seja uma parte do embrião, é um dos tipos de tecido de reserva. Além dos cotilédones, eu tenho endosperma e perisperma, que eu já expliquei para vocês, compondo os tecidos de reserva que estão presentes dentro de uma semente. Lembrando que nem todas as sementes têm todos os tipos de tecido bem proeminente. Algumas estão lá mais reduzidos, são traços daquele tecido de reserva que não é tão significativo para manter esse embrião vivo, ok? Nem a plântula se desenvolvendo. Aqui só para mostrar para vocês um corte anatômico de uma semente, mostrando aqui as camadas do tegumento, a testa e a tegmen, e aqui o embrião se desenvolvendo, iniciando a sua formação. Isso é só um corte anatômico para mostrar para vocês algumas células de paríncima, aqui do tecido de reserva, enfim. Bom, uma outra característica bastante comum em algumas espécies é a presença de estruturas que são chamadas de apêndices ou estruturas anexas. Ecologicamente falando, essas estruturas são chamadas de elaiossomo. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas elaiossomo está relacionado a toda a estrutura ou todo apêndice ou estrutura anexa que tem uma função, que seria a atração de animais que vão ser os dispersores dessas sementes. Então, essas estruturas também são chamadas em alguns grupos, recebem nomes específicos, como, por exemplo, nas euforbiáceas, na mamona, no pinhão, esse elaiossomo é chamado de carúncula. Nas cactáceas, de polpa funicular. Tem nomes diferenciados, mas o termo ecológico para esses apêndices, ou para essas estruturas anexas aí, elaiossomo é o termo ecológico, tá? Eu tenho diferentes origens, essa estrutura pode ser de origem do endocarpo, do tegumento, do hilo ou do funículo. Um exemplo bem mais conhecido, não sei se vocês, na região que vocês moram, tem essa planta aqui no Nordeste, ela é bem comum, que é a pitomba. Se vocês nunca viram uma pitomba, bota lá depois no Google, e se puderem experimentar, experimenta lá a pitomba, que tem essa estrutura que envolve a semente, que é o que a gente consome. Bom, então tem espécies com elaiossomas com diferentes formas, mas a função é a mesma. Tem diferentes origens, como eu mostrei para você aí, mas a função é essa de atrair animais que vão consumir esse alimento, esse elaiosomo, e vão dispersar a semente. Tem outros apêndices e estruturas anexas que são secos e são chamados de alas ou asas. São prolongamentos de frutos ou estruturas da semente que promovem a dispersão através do vento. Então, essas estruturas aí, certamente você já quando era criança, soprou aquele dente de leão e ele saiu voando. Aquilo é uma estrutura do fruto, um prolongamento do fruto, que tem essa função de estimular a dispersão pelo vento. Então, tem diferentes origens do tegumento ou do epicarpo, o exocarpo do fruto, que tem esse prolongamento e forma essa estrutura que parece uma asa aqui. Quando essa espécie aqui cai, tem algumas espécies da caatinga bastante frequente em algumas áreas, dos combretos, da família Combretácea, tem algumas sementes que se assemelham a essas, algumas fabáceas também, a própria amburana de cheiro, a amburana cearensis, que tem
eu costumo dizer que parece uma hélice de helicóptero, e aí quando essa semente, o fruto abre, a semente é liberada, ela sai rodando, parece um helicóptero rodando, mas isso é estrutura que tem diferentes origens, diferentes formas, mas a mesma função também, que é auxiliar a dispersão pelo vento. Em relação à ecologia de sementes, a dispersão dessas sementes ela pode ocorrer de diversas formas. Eu incluí essa foto aqui que eu tirei lá do grupo de identificação de plantas do Facebook, postaram essa foto recentemente, me desculpe, eu esqueci de botar o autor da foto aí, mas essa foto circulou na internet como um exemplo de dispersão por um animal que não é muito frequentemente associado à dispersão, que são peixes, né? Mas os peixes representam um grupo de vertebrados. Aqui a Ictiocoria representa uma importante forma de dispersão biótica, principalmente em algumas áreas de Mata Atlântica e principalmente da Amazônia. Esse exemplo aí, se eu não me engano, era da Amazônia, tá? Então, você vê aqui um peixe que deu um pulo, saiu da água para pegar esses frutinhos aqui, e aí ele se alimenta desses frutos, e quando defecar mais adiante, essa semente vai ser depositada mais para longe, e aí pode germinar e se estabelecer na margem do rio que esse peixe está vivendo, tá? Bom, mas eu tenho sementes que são dispersas pelo vento, numa síndrome que nós chamamos de anemocoria, sementes que são dispersas pela síndrome autocoria ou balística. Tem algumas espécies que têm fruto seco, como a mamona, que o fruto secar, a catingueira, que a Bárbara gosta também, quando seca, o fruto explode e lança a semente longe. Por isso que é chamado de balística, né? Que tem uma relação similar aí com balas de revólver, que joga longe, enfim. É meio sinistro esse nome. A barocoria é a síndrome de dispersão pelo peso, quando o fruto pesa. A hidrocoria, a dispersão pela água, e a zoocoria, que se subdivide em ornitocoria, que é representada pela dispersão pelas aves. Pelo amor de Deus, uma vez um aluno me disse pelos ornitorrincos, não é. Ornitocoria é a dispersão pelas aves. Quiropterocoria, nós já comentamos sobre o papel dos morcegos na polinização, eles também são excelentes dispersores de semente. Tem um trabalho do Emerson Rocha, se eu não me engano, que mostra alguns morcegos que polinizam e dispersam sementes da mesma espécie de cacto na caatinga. A ictiocoria, que eu mostrei aqui nessa foto, a saurocoria, que é a dispersão por lagartos e tartarugas, enfim, do grupo dos répteis, a mirmecocoria, que é a dispersão por formigas, que é bastante representativa aqui na caatinga também, e a antropocoria, que é a dispersão pelo homem. Okay? Bom, ainda falando sobre um pouquinho de ecologia de semente, que influencia um evento de germinação, eu tenho essa dispersão de sementes de algumas espécies ocorrendo de forma dupla, ou seja, a semente é dispersada primariamente e quando está no solo é dispersada secundariamente. Então eu tenho uma diplocoria, como a gente chama, uma dispersão dupla. Tá? Aqui é um exemplo, a faveleira. Esse é um exemplo de um trabalho feito pela Inara Leal, que é uma professora da Federal de Pernambuco, que trabalha com essa questão aqui de diplocoria e com dispersão com mirmecocoria, desculpa. E aqui você pode ver uma semente de faveleira, quinidósculo quercifolius, é o nome científico. Esse fruto seca, explode, joga a semente longe. Quando a semente cai aqui no solo, essa semente tem aquela estrutura que a gente chama de carúncula, né, o elaiosomo, que atrai as formigas pelo cheiro. Nós vamos falar disso mais adiante. E aí essa formiga dispersa essa semente e se alimenta dessa estrutura. Se alimenta, na verdade, não, né? Ela pode utilizar essa estrutura para alimentar o fungo que ela cultiva lá no formigueiro. E, enfim, mas essa estrutura aqui, ela atrai de forma química. Tem uma outra professora, a Laura Leal, que trabalha com essa parte de dispersão mirmecocórica, e essa relação tem alguns trabalhos dela, da época do doutorado dela ainda, que tem análises químicas dos constituintes desse elaiosomo, que em alguns casos tem relatos de espécies que produzem substâncias químicas que se assemelham à hemolinfa do inseto. Então essa formiga, na verdade, ela está comendo, ela está sendo atraída por esse elaiosomo aqui, porque ela está jurando que é um filé de inseto, que tem as mesmas substâncias químicas da hemolinfa de um inseto, que atrai
algumas formigas. Tá? Então, dá uma olhada lá nos artigos da Laura Leal e da Inara Leal. São duas pesquisadoras que, inclusive, trabalharam juntas durante um tempo, lá na Federal de Pernambuco, mas a Inara Leal é professora da Federal de Pernambuco e a Laura é professora da Federal de São Paulo, a Unifesp, lá do ABC Paulista. Dá uma olhada lá no currículo delas, que tem bastante trabalho legal sobre mirmecocoria, orientado por essas pesquisadoras aí. Bom, uma outra forma de dispersão diplocórica está relacionada com esse grupo de insetos aí, que não são formigas, são os besouros, que são conhecidos como rola-bosta. Os rola-bostas, eles têm essa característica, né? Eles se subdividem em grupos, tem alguns que acabam se alimentando. Na verdade, os rola-bostas utilizam a bosta, as fezes dos animais, engraçado ficar falando isso, né? Se utilizam das fezes dos animais para se alimentar e para nidificar, né? Onde ocorre o acasalamento desses insetos e a nidificação. Eles botam os ovinhos nas fezes. Tem alguns rola-bostas que fazem isso lá na bosta mesmo, lá no local onde as fezes estão. Tá? Outros retiram um pedacinho desse material e rapidamente enterra ali próximo daquele bolo fecal. E outros grupos, né, eu não lembro agora de cabeça o nome desses grupos, mas um outro exemplo também de pesquisadores que trabalham com isso lá na Universidade Federal de Pernambuco, a professora Luciana Iannuzzi, que trabalha com os rola-bostas e que tem trabalhos interessantes com eles também. Mas, enfim, tem um terceiro grupo que pega essa amostra de fezes, dessas fezes, faz lá a bolinha, nidifica, bota os ovinhos dentro e sai empurrando por longas distâncias. Então, você está vendo aqui, ó, um rola-bosta rodando uma bolinha de cocô, aqui uma outra. Se você perceber, ó, isso aqui é um inseto e ele está empurrando com as patinhas de trás. Ele empurra de costa, ele vai empurrando essa bolinha para enterrar longe de costa. E aqui você tem um exemplo, ó, de uma fêmea empurrando e um macho aqui pegando carona. Até no mundo dos insetos, os machos estão se aproveitando aqui das fêmeas que estão fazendo um trabalho pesado. Bom, brincadeiras à parte. Esses insetos, então, enterram as bolinhas longe e nessas fezes podem ter sementes, porque os animais que defecam aí, né, que podem ser utilizados como substrato para a formação dessas bolinhas, são grandes vertebrados, macacos, por exemplo. Tem alguns trabalhos feitos lá na Amazônia que mostram macacos como fonte de recurso para essas fezes dos rola-bostas. Então, os macacos se alimentam de várias espécies de frutos, né? Tem vários macacos frugívoros que se alimentam e aí defecam um monte de semente. E aí, quando eles pegam um pedacinho de cocô para formar essa bolinha, eles não vão tirar as sementes de dentro. Eles enterram, eles distribuem e enterram essas sementes, funcionam como quase jardineiros, né? Eles estão plantando essas sementes quando enterram e ainda tem nutriente das fezes, né? E está lá no local protegido, porque foi enterrado abaixo do solo. Bom, então os benefícios relacionados com a dispersão de semente, redistribuição das sementes, diminuição da competição intraespecífica, um aumento da distância de dispersão e, consequentemente, um favorecimento na germinação. Mas algumas espécies, dependendo da característica do dispersor, podem proporcionar um reagrupamento de sementes, como, por exemplo, eu te falei do macaco. O macaco, em algumas espécies, são indivíduos de porte grande. Não vai se contentar, não vai matar a fome dele comer um frutinho só. Ele vai andar lá nas árvores da Amazônia comendo um monte de frutinho, de um monte de espécie. E ele faz cocô num ponto específico. Então, ao invés de dispersar essas sementes, ele reagrupa essas sementes. Por isso, tão importante é a relação entre os macacos e os rola-bostas. Porque no momento que o macaco concentrou as sementes, vários rola-bostas vão ali e redistribuem esse material e redispersam. Então, se você tem uma quebra dessa relação aí na ecologia da semente, vai dar ruim para a espécie de planta, porque está sendo concentrado. Se você perdeu algum fator ambiental ali, fez com que diminuísse a quantidade de macaco, que consequentemente diminui a quantidade de fezes, e afeta consequentemente a quantidade de espécies, na abundância, diversidade e a riqueza de espécies de rola-bosta, diminuindo o ambiente. Eles vão parar de promover esse papel ecológico tão importante de redistribuição de semente. Aí vai dar ruim para quem? Para a planta.
né? Claro, já deu ruim para os bichos, vai dar ruim para as plantas também, quando você tem características ambientais que influenciam negativamente nessa relação tão bem estabelecida entre macaco, rola bosta e planta. Ok? Bom, além de aumentar a competição entre específica, esse reagrupamento, que proporciona uma maior mortalidade e, consequentemente, uma maior mortalidade das plântulas também, porque acabam germinando todas muito próximas umas das outras e acabam atraindo a ação de herbívoros e predadores que se alimentam de sementes, de plântulas, que estão todas concentradinhas ali embaixo da copa da planta-mãe, ou no local onde o animal defecou.